Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu peço que Ele abençoe a cada um de vós, em nome de Jesus Cristo. Amém. A evangelização hoje se encontra em Apocalipse, capítulo 14. Os três anjos e as suas mensagens são mensagens de aviso à nação da terra. Mas antes de eu começar a, a pregação do capítulo 14, eu quero vos passar uma mensagem que se encontra em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3. Olha o que ele diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando ele fala que lê e ouve e guarda, ele se refere à Bíblia. A Bíblia, né, se refere a este livro, que é a Bíblia Sagrada, que eu estou lendo. Bem-aventurado é você que está dando atenção aí, lê e as guardam. Tá? Agora vamos para o texto. Eu vou ler do capítulo 14, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 13. Depois eu vou fazer umas explicações e umas menções da minha parte. Olha, aqui é os anjos que vai vir avisar nações, né? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribos e línguas e povos, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. A segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A terceira voz. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, que é Cristo Jesus. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A quarta voz. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.
Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os, os acompanham. Aqui já está falando das pessoas que já faleceram, né? Que já dormem no pó da terra, mas morreram em Cristo, morreram em Deus, né? E aguarda a sua vinda para a ressurreição. Revelação de Apocalipse, ele está nos falando do que está por vir, do que vai vir no futuro ainda. Então ele está nos preparando hoje para nós se prevenir e vigiar, porque chegará o dia e que haverá choro e ranger de dente. Então ouça o que as Escrituras nos diz e nos está avisando. Para adorar somente a Deus, somente a Ele darás culto. Isso está escrito desde a fundação do mundo, desde que o Senhor criou o primeiro homem e a mulher, conforme a sua imagem e semelhança, adorar somente ao teu Deus. Até os anjos advertiu pessoas que tentaram adorá-las. E ele falou: adora somente ao teu Deus, porque eu também sou servo como tu. Então, se nós fazemos uma comparação, por exemplo, uma pessoa que se- publica um vídeo falando, lendo a Bíblia, que nem eu estou fazendo aqui, né? Pode ser ela famosa ou não, porque se ela for famosa, ela vai ter mais visualização realmente do que eu. Mas é uma comparação. E uma pessoa que publica um vídeo falando de qualquer outra coisa, né? Sendo ela famosa ou não. Vai ter qual desses dois você acha que vai ter mais visualização? Isso é só uma comparação do que eu vou falar depois. Eu sei que você vai dizer que é o vídeo, o qualquer outro vídeo. Eu coloquei o nome qualquer outro vídeo para identificar, porque pode ser qualquer um, vários outros vídeos, né? Ou o vídeo de uma pessoa lendo a Bíblia, lendo mesmo a palavra de Deus, que nem eu fiz aqui agora. Quem mais vai ter atenção? Quem mais vai ter a sua atenção, né? Lendo a Bíblia, não profetizando não, que se for profetizar, aí que vai encher de gente mesmo, aí vai dar, né? Eu falo lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, né? A palavra de Deus, nua e crua, a palavra aqui que me fala. Lê. Quem vai mais dar atenção? Qual desses vídeos será mais visualizado? Ou terá mais curtida, né? Não vou falar escrito. Bom, agora vamos fazer uma comparação, né? Porque os anjos aqui, ele já o Apocalipse, que a visão que João viu aqui, que Jesus mostrou para ele, do que vai acontecer no futuro próximo. Porque muitas pessoas hoje em dia elas estão sendo fácil de ser enganada. Porque muitas pessoas estão pregando muitas mentiras por aí, em todo lugar. E por quê? Você vê nas igrejas, os falsos profetas, muitas heresias, fazendo pregação, não só nas igrejas, mas essa mentira ela está em todas as áreas. E bem como eu e você sabe, a mentira pertence ao diabo, o próprio diabo, Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, como as pessoas já estão sendo preparadas para aprender a adorar a mentira e acreditar, mesmo ela sabendo que pode ser mentira, ela bate palma, né? Ela adora, ela gosta, ela ama. Então, essas pessoas já vêm preparando essas pessoas para quando chegar o anticristo, quando chegar o dia da besta,
né? Porque se lá em João 8, capítulo 8, versículo 12, está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois são poucos que prestam atenção e ouvem esse versículo e guardam a verdade. E guardam a verdade, né? Então, imagina, se o próprio dragão ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, que o dragão ele é Satanás, o diabo, ele enganou a terça parte dos anjos lá do céu. E como ele causou uma rebelião contra Deus, queria tomar o lugar de Deus, queria ser mais do que Deus, né? Então ele foi lançado para a terra. Ele e uma terça parte dos anjos. Se ele conseguiu enganar os anjos, imagina nós aqui na terra, se nós não for prevenidos, se nós não se, se nós não se apegar a Deus. E quando ele foi lançado para a terra, ele já foi lá no jardim do Éden enganar Adão e Eva. E conseguiu enganar. Então de lá para cá ele vem enganando muita gente. Né? E está conseguindo enganar muita gente. Agora imagine quando Jesus, quando estiver perto dele, desse anticristo surgir, que ele vai surgir, ele vai enganar muitas pessoas, porque ele vai querer, ele vai se assemelhar a Jesus Cristo, fazer milagres, fazer fogo cair do céu. Ele vai fazer com que você acredite nele, porque ele vai estar te enganando. Ele vai fingir ser o Cristo, por isso que chama o anticristo. Então tome cuidado com o que você ouve, as palavras, com o que você ouve, se são verdadeiras, porque essas coisas já pertencem ao anticristo. Os discípulos deles estão preparando o caminho dele. Assim como João Batista preparou o caminho para Cristo, assim também os seus discípulos. O diabo ele tem um discípulo dele. É os que ficam pregando mentira. Então já estão preparando o caminho dele para quando ele vir. Se você acredita hoje em dia, muita gente acredita em muitas coisas. Imagina quando esse anticristo chegar, fazendo muitos milagres, fazendo muitas coisas. Porque a verdade é que o povo da terra, alguns que estão seguindo a porta larga, o caminho largo, eles querem ouvir só palavra de amor, coisas boas que favorecem a ele. Mas a verdade que está escrita em João, capítulo 8, versículo 32, isso ninguém se interessa. São poucos que terão a salvação. Olha, olha aqui o que diz Apocalipse, capítulo 20, o versículo 7 e 8. Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para pelejar. O número dessas é como a areia do mar. Imagina, você pode contar a areia do mar? Você pode contar a areia do mar? Isso aqui é depois do já acontecido, né? Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, já era. Então, a mesma coisa, a mesma coisa foi, foi lá no dilúvio. Quando veio o dilúvio, tiveram mais de 100 anos Noé ali pregando a palavra de Deus, avisando, e ninguém deu ouvido. Mas nós não sabemos quantas pessoas pereceram no dilúvio. Mas nós sabemos quantas foram salvas nesse dilúvio. Você sabe que naquela época ali tinha uma nação, não era pouca pessoa. A Bíblia não fala quantas eram,
mas ela fala quantas foram salvas. Foi Noé, Noel e sua família. 8 pessoas foram salvas na época desse dilúvio. E se nós formos lá para Sodoma e Gomorra, quando Abraão intercede pelos justos, o Noé, Abraão ele intercedeu, se houver tanto justo, eu não sei se foi de 40 justos, ele foi baixando, baixou acho que até para 10, ou foi 5. Não achou um justo ali para Deus salvar aquele povo, porque Deus falou: se houver ali tanto justo, não destruirei aquela cidade, por amor dos 10 justos, ou por amor de um justo que se quer. Nem isso houve. Sim, houve, mas de toda aquela cidade ali, tinha uma nação ali também. Tinha muita gente, mas a Bíblia não fala quantas pessoas morreram ali. Foram destruídas por causa da maldade delas, assim como no dilúvio. Quantas pessoas foram salvas? 3. 3 pessoas foram salvas em Sodoma e Gomorra na destruição. Que foi Ló e suas 2 filhas. Era para ser 4, né? A esposa dele. Mas quando ela saiu, o anjo, antes dele sair da cidade, advertiu para que ninguém olhasse para trás. Mas como a mulher de Ló olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Então ela, de curiosa, foi para trás, né? Então se salvou só 3, vamos dizer. Pelo menos ali 3 pessoas justas. Porque Abraão intercedeu por Deus, intercedeu por essas pessoas, pediu a Deus. Então Deus atendeu Abraão por amor a ele. Então, se nós analisar, se o dragão ele enganou os anjos, a terça parte dos anjos do céu, né? Conseguiu enganar, conseguiu levar uma multidão com ele no dilúvio, conseguiu levar uma multidão em Sodoma e Gomorra, porque o povo de Deus destruiu com o dilúvio, a, com o dilúvio lá na época de Noé, por causa da maldade do povo. A maldade era grande. A mesma coisa foi em Sodoma e Gomorra. A maldade do povo era muito grande. O ser humano estava, eu acho que não sei nem, eu acho que não estava nem igual essa geração. Essa de hoje eu acho que está pior, né? Por isso que vai ter essa destruição também. Por isso que nós estamos lendo a revelação de Jesus Cristo, que é Apocalipse. Por isso que ele está nos alertando para você tomar cuidado a quem você vai adorar, se a besta ou se o povo, se a Deus. Porque só vai ter 2 caminhos, a porta estreita e a porta larga. Você viu aqui no Valer o capítulo 14, se interessa mais a saber o que está por vir no futuro próximo. Seja que nem o versículo de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é Cristo Jesus, só Ele te liberta, só Ele faz você enxergar a verdade. Então, quando esse anticristo chegar, quantas pessoas, se o versículo fala em igual do mar, quantidade de gente que vai ser destruída no lago de fogo. E as que vai ser, quantas pessoas será que vão ser salvas quando Jesus vir, né? Quando Jesus vir. Porque no dilúvio foi 8 pessoas salvas. Tinha uma nação ali, nós não sabemos a quantidade. Sodoma e Gomorra tinha um povo ali também, uma nação. Não sei se vamos dizer que é a mesma quantidade do dilúvio. Só foi 3 pessoas salvas. E nessa nossa geração, quando houver esse invento aqui, que está falando Apocalipse, do anticristo, quantas pessoas será que vai ser arrebatada para o céu? As pessoas que estão vivas, né?
na época que vi nesse evento, né? As que estão vivas. Será que vai ter, será que a soma vai ser mais de 8? 8 com 3, 8, 9, 10, 11. Será que vai ser 11? Uma suposição, né? Quantas pessoas? Será que vai ser 7, 14, 12, que é o número da tribo de Israel? Por isso que nós temos que dar atenção a qualquer palavra. Não importa se é eu, se é o A, se é o B ou se é o C, se ele é famoso, se ele não é. A palavra é do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. É dar ouvido o que as Escrituras nos está alertando, o que está por vir, porque vai ter choro e ranger de dentes. Né? Até a morte fugirão deles. Quando chegar o dia da ira do Senhor, você viu, né? Aquele que adorar a besta e receber o seu selo, receba o selo de Deus, receba a, o símbolo dele e ele te protegerá. Porque senão você vai ter que provar da ira do cordeiro. É complicado. Então busque o Senhor. Busque porque esse inimigo, porque o dragão é o Satanás, que é o dragão é o diabo Satanás. A besta que surge do mar, né? E a besta que surge da terra. Cuidado poderes, com esses poderes religiosos e políticos. Abra seu olho para a verdade, que a verdade vos libertará. Essa aqui vos libertará do que está por vir no futuro próximo. Ouça os sinais já estão indicando. Vigiai para não seres, para que nós não sejamos pego de surpresa. Busque o Senhor em oração, lendo a Bíblia, jejuando, cantando louvores a Ele. Então eu deixo que a graça do Senhor e a paz de Jesus Cristo esteja convosco todos os dias da sua vida. Fica em paz.